Graça e paz, Igreja do Senhor. Muito bom poder estarmos juntos agora para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor nessa noite de quarta-feira. É algo extraordinário podermos, como igreja, celebrar o nome daquele que ressuscitou, que está vivo, que reina e, como Ele prometeu, voltará. Por isso, nessa noite eu quero convidar você a adorar Jesus, a derramar o seu coração, a derramar a sua alma, a se derramar na presença dEle, aonde você estiver agora, em qualquer lugar, com o máximo ou o mínimo de disposição que você tiver, no ambiente que você estiver, a liberdade que você tiver. Vamos adorar Jesus juntos nessa hora, amém? Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade de chegar aos meus irmãos e irmãs através dessa transmissão, que eles sejam alcançados com o Teu poder, que a Tua presença, a presença do Teu Espírito, o mover do Teu Espírito, alcance cada um deles e delas nessa hora, em o nome de Jesus. Que cada louvor aqui ministrado venha verdadeiramente ser um sacrifício de aroma agradável ao Senhor, e que cada louvor, cada oração, que a palavra venha alcançar o coração de cada pessoa que está acompanhando agora, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar juntos a Jesus? O Ministério de Louvor vai nos abençoar. Abra o seu coração e, com toda a liberdade que você tiver, adore a Jesus com todo empenho, com todo esforço, com todo fervor da sua alma, em nome de Jesus, amém. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas no ser, do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Declaramos que tu és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu E o meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança. ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas no ser, do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que mais uma vez, me derramar,
que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso, dizer que és formoso. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus, é isso que nós queremos dizer, Pai, na Tua presença, te adorar, dizer que Tu és grande, que Tu és o formoso, que Tu és lindo, e que nossa vida precisa da Tua presença. Por isso nós queremos Te pedir, Jesus, abraça-nos essa noite, que nessa quarta de esperança, a Tua esperança venha estar se renovando no nosso coração. Quero ser como criança. Vamos cantar juntos? Te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Longe do Teu amor, Senhor, eu não posso viver longe do Teu afago, Senhor, eu não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Ele abraça-me, 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 com os Teus braços de amor. Pedimos Teu abraço, abraça-me, abraça-me, com os Teus braços de amor. Vamos cantar. Quero ser como criança, te amar pelo que és, te amar pelo que és, voltar à inocência, voltar à inocência, acreditar em Ti e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente crer.
Abraça Ele, abraça-me. Abraça-me. Com os teus braços de amor, abraça-me. Oh, Abba, pedimos teu abraço. Abraça-me. Com os teus braços de amor. Aleluia, Jesus. Obrigado pelo teu abraço. Essa próxima canção que nós vamos cantar, uma canção muito conhecida da igreja, mas uma canção que expressa toda a beleza e toda a verdade de quem o Senhor é. O único digno de receber o nosso louvor. Independente do tempo que vivemos, da circunstância que vivemos, nós somos criados para louvor e glória do nosso Deus. Então eu quero te convidar a adorar com essa canção. Que você levante um altar no seu coração e adore a Jesus nessa noite. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele nós ministramos o louvor. Vamos mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Com todas as suas forças, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos cantar mais uma vez, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Aleluia, aleluia. Adoramos Jesus. Glória a Deus, que maravilha podemos adorar Jesus com essas canções. Agradeço o Ministério de Louvor, Isaac, a equipe.
Essa canção, ela fala justamente de quem Jesus é, de que Ele é digno. E é porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, é que nós estamos aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar com você uma palavra nessa noite. E enquanto a gente adora Jesus, adoração, ela implica em consagração. E como nós cantamos agora, declarando: eu consagro todo o meu ser a Ti. E essa consagração, ela também toca tanto no nosso íntimo, como toca em tudo aquilo que nós temos. A generosidade é uma forma de adorar Jesus. Por isso, nessa hora, aonde você estiver, adore a Jesus com a sua doação, com a sua oferta. E se você deseja ofertar, contribuir para que, como igreja, nós possamos socorrer aqueles que nesse momento estão precisando realmente de um estender de mãos da parte de Deus e da parte de pessoas, como igreja, oferte ao Senhor. Oferte você pode colocar na sua oferta, no finalzinho, uma fração de centavos, de 19 centavos. Você coloca lá a sua oferta, o valor principal, e no final 19 centavos. E essa oferta, ela vai ser identificada como sendo para socorrer aqueles que precisam nessa hora. Amém? Vamos orar? Enquanto você oferta, eu queria que nós orássemos, pedindo que o Senhor realmente, nessa noite, Ele fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Nós queremos aqui render totalmente o nosso coração a Ti. Render a Ti, Senhor, o nosso coração e declarar que nós somos totalmente submissos ao Teu querer, à Tua voz. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa hora, fala conosco como igreja, ao meu coração e ao coração dos meus irmãos que estão ouvindo nessa hora. Em o nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia, ou você pode acompanhar aí na tela, João capítulo de número 15. João capítulo de número 15. São palavras do próprio Senhor Jesus para mim e para você. E eu quero que realmente nessa noite você possa ser profundamente tocado, ministrado pelo Senhor e pela sua palavra. João capítulo 15. O Senhor Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor, é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, senão permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, senão permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém permanecer em mim, se alguém não permanecer em mim, melhor dizendo, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também
eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Até aqui por enquanto. Queridos, essas palavras não são palavras comuns, não são palavras de qualquer pessoa, são palavras do próprio Senhor Jesus, para mim e para você. São palavras onde Jesus ele está revelando aqui um caminho, ele está revelando aqui um trajeto, ele está revelando aqui uma proposta, que é o caminho e é a proposta da perseverança. Jesus ele está olhando para os seus discípulos, para mim e para você, nesses dias, e ele está nos ensinando sobre a necessidade, a importância, o valor de perseverar. Eu sei que esta é uma palavra que em muito tem sido desgastada, mas nos lábios de Jesus, perseverar é algo essencial. É algo que o Senhor coloca como indispensável na vida de todo aquele que o segue, na vida de todo aquele que confessa o seu nome e deseja obedecê-lo. Quando Jesus fala de perseverança, ele está falando aqui nesse texto, não só sobre uma força resistente, mas quando Jesus fala sobre perseverança aqui, ele não usa a palavra perseverança, mas ele usa a palavra permanecer. E esse verbo, permanecer, esse termo, essa palavra, ela significa, na perspectiva de Jesus, um relacionamento, um vínculo. Mas é um vínculo que é inquebrável, um vínculo que deve ser conservado a qualquer custo. Jesus ele usa uma figura de linguagem para falar sobre este relacionamento que eu e você, cada um de nós, como discípulos dele, devemos ter, que é o relacionamento entre nós, ele e o Pai, entre nós, ele e o Senhor. E ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, vocês são os ramos. E Jesus deixa claro que o propósito e o desejo dele dentro desse relacionamento é que eu e você sejamos frutíferos, que nós, como discípulos dele, sejamos frutíferos, tenhamos um relacionamento próspero com ele, um relacionamento próspero. E esse relacionamento próspero aqui não tem a ver com poder monetário, mas sim em frutificarmos, em produzirmos, em gerarmos segundo a nossa natureza, isto é, segundo a natureza da qual recebemos da parte dele, que é uma natureza de glória, uma natureza de santidade, uma natureza que verdadeiramente vai gerar vida, como ele mesmo é a vida. Então Jesus, do versículo 3 até o versículo 11, ele repete por várias vezes a mesma palavra: permaneça, permaneçam, permaneçam, permaneçam. E Jesus ele está repetindo. E isso aqui, queridos, é algo muito interessante, porque sempre que o Senhor ele repete um assunto, sempre que nós encontramos na Bíblia um assunto que é repetitivo, isso significa que este assunto, esse tema, esta disciplina é muito, muito importante. Então Jesus ele está nos ensinando que é indispensável para nossas vidas que nós sejamos pessoas que permanecem, que realmente venhamos permanecer. E eu quero realmente pensar com você aqui nessa noite, liberar sobre a sua vida essa palavra. Nós, queridos, como igreja, nós precisamos ser esse povo que persevera. A perseverança, queridos, está muito clara na Bíblia que a perseverança, ela é o sinal, ela é uma das evidências
do caráter de todo discípulo de Jesus. Um bom discípulo de Jesus é aquele que persevera. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse que a perseverança é uma das marcas dos salvos. Os salvos, eles perseveram. Eles perseveram. E quando eu paro para meditar, para pensar nessa palavra, perseverança, eu sempre me lembro de uma figura, de uma personagem histórica. Gabriela Andersen. Eu acredito que Rafael conseguiu a imagem dela aí, a Gabriela Andersen. A Gabriela Andersen, ela é uma figura assim icônica. Ela realmente marcou a história. Essa mulher, hoje ela está com 75 anos, mas em 1984, Gabriela Andersen, ela entrou para a história. Ela entrou para a história, ao ser a primeira mulher a competir nos Jogos Olímpicos. E ela, como a imagem bem mostra, alguns devem lembrar, Gabriela Andersen, ela cruzou a linha de chegada carregada. Ela se aproximou da linha de chegada, como você está vendo na imagem, cambaleando, praticamente desfalecendo. Mas ela não desistiu. Ela perseverou, ela foi até o fim, ela tinha um alvo, ela tinha um foco. Sabe, irmãos, e é interessante porque ninguém fala, nunca ouvi ninguém falando, ninguém comentando a respeito de quem chegou em primeiro lugar naquele dia. Nunca ouvi falar. Quem foi que chegou no primeiro lugar? Eu até tive a curiosidade, mas eu não consegui encontrar quem foi que ganhou a corrida naquele dia. Quem foi que venceu aquela maratona? Todos só falam de Gabriela Andersen. Por quê? Porque mesmo ela chegando em último lugar, mas ela não desistiu. A sua perseverança, a sua resiliência, a sua capacidade de resistir, a sua capacidade de manter o seu foco naquela competição fez com que essa mulher entrasse para a história. E é algo interessante porque quando nós olhamos para a Bíblia, especialmente lá para o livro de Hebreus, nós encontramos lá no capítulo de número 11, uma lista de vários nomes de homens e mulheres de diferentes épocas, pessoas que também não só entraram para a história, mas marcaram a eternidade, por uma razão simples. Foram homens e mulheres que perseveraram. Homens e mulheres que, por sua fé, pelo seu Deus, pela causa do Evangelho, perseveraram. Ao ponto de alguns entregarem as suas próprias vidas. Sabe, irmãos, o Senhor tem para mim e para você um caminho de perseverança. E algo que, com essas histórias que nós estamos vendo agora, da Gabriela Andersen, dos heróis da fé que está lá, alistado em Hebreus capítulo 11, com essas histórias, nós poderíamos contar muitas outras aqui, com essas histórias nós podemos concordar com algo. Podemos concordar com algo. Que ninguém se lembra de quem desiste. Ninguém se lembra de quem abandona, ninguém se lembra de quem desiste. Só quem entra para a história, só quem faz história, só quem marca a história é quem persevera. Gabriela Andersen foi essa mulher que perseverou. E essa semana tenho tido uma experiência muito interessante. Minha filha tem me feito assistir com ela alguns episódios de uns animes. E tem um personagem lá que
é muito legal, me chamou muito a atenção, na verdade, naquele episódio. Eu, assistindo ali com ela, na verdade, não muito interessado, mas aquele episódio me chamou a atenção, porque naquele episódio que eu estava assistindo com ela, surgiu um personagem daquele anime, de uma série chamada Naruto, um personagem chamado Rock Lee. Gravei o nome dele. E Rock Lee, ele teve que enfrentar um adversário em uma competição. E Rock Lee, obviamente, claramente, ele não tinha a mínima condição de vencer aquele adversário. O adversário tinha habilidades muito superiores às de Rock Lee. Mas interessante, que me chamou a atenção, é que Rock Lee, ele foi para cima, e ele lutou, foi a luta mais demorada de toda aquela competição. E algo que me chamou a atenção é que, já no final da luta, Rock Lee está estirado no chão, depois de levar um golpe do seu adversário, e Rock Lee, ele está lá tirado no chão, o seu sensei, o seu mestre, chega até ele para socorrê-lo, para defendê-lo, e ele está estirado no chão. De repente, Rock Lee está de pé, e já de punhos aqui, querendo erguer os seus punhos para voltar para a luta. Mas quando o seu mestre olha para ele, percebe que Rock Lee está praticamente inconsciente. E o seu mestre responde a alguém que havia perguntado por que ele continua de pé. E o seu mestre disse: é porque Rock Lee nunca aprendeu a desistir. Nunca aprendeu a desistir de seus sonhos. Sabe, queridos, isso é algo que nós realmente precisamos. Eu fiquei pensando naquilo, aquele episódio me chamou a atenção. E eu gostei, eu achei muito legal, eu fiquei animado. Eu falei, nossa, que história legal. Sabe, queridos, e algo que eu peguei naquela historinha, é que nós precisamos desse tipo de atitude. Esses são dias, nós estamos vivendo dias em que a nossa fé tem sido colocada à prova. Estes são dias que nós temos vivido de tal maneira, enfrentado tais circunstâncias, situações, que de fato, irmãos, nós precisamos exercitar os músculos da perseverança. Nós precisamos de fato, sabe, queridos, perseverar. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 diz, a partir do verso 35 na realidade. Hebreus 10, a partir do verso 35 diz, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar. Que palavra é essa, irmãos? Vocês, nós, você, precisa perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Algo que nós temos que entender aqui, irmãos. A única área que nós não temos que perseverar é no pecado. Se você está vivendo em pecado, se alguém está vivendo em pecado, precisa desistir disso, abandonar esse caminho. Mas se eu estou fazendo a vontade de Deus, como Hebreus nos diz, nós devemos perseverar. Diz, se vocês precisam perseverar, para quê? Havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. A promessa que Deus tem para mim e para você, só é alcançada quando nós fazemos a vontade dele. Versículo 37 diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá,
e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos. Queridos, isso é algo que nós precisamos. Isso é algo que nós precisamos realmente ter no nosso coração. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses. Filipenses capítulo de número 3. O apóstolo Paulo diz da seguinte maneira: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço: eu avanço. Queridos, algo que nós precisamos nesses dias. O templo, o nosso prédio aqui estando fechado ou aberto, algo que nós precisamos é perseverar. Perseverar naquilo que o Senhor tem falado conosco, perseverar na fé, fortalecer, os nossos joelhos, fortalecer os nossos braços, fortalecer o nosso coração. Não podemos e não vamos desanimar. Não podemos. Alguém que esteja me ouvindo, talvez esteja: pastor, mas eu estou tão desanimado, me sentindo tão fragilizado. E eu tenho encontrado com muitas pessoas assim. Pastor, são tantas notícias ruins, são tantas coisas ruins acontecendo, nas redes sociais, no WhatsApp só chega mensagem ruim, quando eu ligo a televisão é só mensagem ruim, é só notícia ruim. Querido, esses são dias que, para fortalecermos o nosso coração, nós precisamos desligar, se necessário for, de toda a tecnologia e nos conectar com a palavra de Deus. Nos conectar com a palavra de Deus. Nos conectar com a palavra de Deus. Nos conectar com o Senhor através de nossos joelhos. Esses são dias que nós precisamos nos conectar. Olha o que o apóstolo Paulo diz: olha, eu não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, esquecendo as más notícias, esquecendo as más experiências, deixando para trás, eu avanço. O Senhor Jesus, Ele nos diz algo que nós precisamos tomar para nós nessa noite. O Senhor Jesus nos diz em Lucas capítulo 9. Lucas 9, o versículo de número 62. As pessoas chegaram, alguém chegou para Jesus dizendo: Jesus, eu vou deixar tudo e vou te seguir. E Jesus disse: olha, as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro, então, Jesus disse: ei, siga-me. E ele disse: Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai. E Jesus: olha, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, anuncia o reino de Deus. A outra, então, Jesus disse: vem, segue-me. Mas ele disse: Senhor, quero primeiro que me permita me despedir do meu pai, da minha mãe, da minha família. Aí Jesus então dá essa palavra. Jesus olha para essa pessoa, olha para mim, para você nessa noite e diz, versículo 62, Lucas 9, 62. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Queridos, esse não é um tempo de olharmos para trás. Esse é um tempo de nós olharmos para frente. E se o que estiver à frente de nós minar a nossa fé, é o tempo de, mais ainda, olharmos para cima. De erguermos nosso olhar para o alto. Erguermos o nosso olhar para o alto. Erguermos o nosso olhar, o nosso pensamento, a nossa perspectiva para o alto. Ninguém que olha para trás está apto para o reino de Deus. Eu e você conhecemos a história de quando Deus ele destruiu Sodoma e Ele então ordenou que Ló saísse de lá.
E a ordem do Senhor era clara: saiam e nem olhem para trás. Deixem tudo para trás. Ló havia construído a sua vida naquela cidade, naquela região. Ele, a sua família. E ele agora sai. Ele está indo para um povoado. Ele está saindo de Sodoma e Deus está esperando ele terminar de sair. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, a esposa de Ló olha para trás. E quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Queridos, nós nem sabemos o nome da mulher de Ló. Porque quem desiste, cai no esquecimento. Queridos, os céus se lembram daqueles que perseveram. Os céus, o reino dos céus é para aqueles que perseveram. Não é por acaso que a palavra de Deus nos diz em Apocalipse que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. O céu, o reino dos céus é para os que perseveram, é para aqueles que não desistem, é para aqueles que não abandonam a sua fé. Os céus é para aqueles que perseveram até o fim. Queridos, esses são dias que nós precisamos realmente nos firmar naquilo que o Senhor tem dito, nas promessas dEle. Precisamos nos agarrar àquilo que Ele tem falado. As notícias, esses dias, muito provavelmente, vão continuar sendo ruins. As notícias, mais para frente, muito provavelmente, poderão ser piores. Mas a boa notícia é o Evangelho que o Senhor nos apresenta. O apóstolo Paulo diz: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É nele que nós precisamos nos agarrar, irmãos. Então, queridos, em nome de Jesus, eu sei, esses dias, tem sido dias que nós temos chorado com muitas pessoas. E temos trabalhado para aliviar a dor de muitos outros. Mas a verdade, queridos, é que para mim, para você, que somos discípulos de Jesus, para mim e para você, que levamos Jesus a sério, que cremos na palavra do Senhor, a verdade é que a dor, o sofrimento, a agonia, o estresse do dia, não pode minar a nossa fé. A nossa fé precisa alimentar a nossa esperança de tal maneira que nós não venhamos perder a esperança, que não venha comprometer a nossa esperança. Os céus se lembram daqueles que perseveram. E mais, os céus é para aqueles que perseveram. Queridos, e nesse tempo nós vamos perseverar. Nós estamos num caminho de perseverança e nós vamos perseverar. Não é porque somos fortes, é porque somos fracos e o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós vamos perseverar e na nossa perseverança o Senhor será glorificado. Na nossa perseverança, a nossa esperança irá crescer. Nós vamos perseverar, porque nós estamos em um caminho de perseverança. E esse caminho é Jesus. Ele não desistiu da cruz. Ele não desiste de mim e nem desiste de você. Por isso nós vamos perseverar. Que esses dias o Senhor visite cada um de nós. Ele nos visite, Ele nos toque. Fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa perseverança, fortaleça o nosso ânimo, e que nós venhamos realmente perseverar. Perseverar, 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 até que a glória do Senhor seja manifesta em nossas vidas, em nome de Jesus. Você vai perseverar, e a glória do Senhor vai ser manifesta na sua casa, na sua vida, em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa cidade, em nosso país, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar para que o Senhor realmente, o Espírito do Senhor, Ele nos fortaleça. Ele fortaleça os nossos joelhos vacilantes, Ele fortaleça o nosso coração, de tal maneira
que nós venhamos glorificar o nome dEle com perseverança, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão acompanhando essa mensagem agora. Senhor, encontra em nós, encontra em cada um de nós aqueles que perseveram. Senhor, aquela mulher, ela marcou a história da humanidade, dos dias modernos, com a sua perseverança, em não desistir de uma simples maratona. Senhor, e nós temos tantos exemplos na Tua palavra de homens e mulheres, alguns anônimos, que marcaram a história da eternidade com a sua perseverança. Senhor, em nome de Jesus, encontra em nós, em cada um de nós, homens e mulheres, discípulos, que vão marcar a história da humanidade, vão fazer história e entrar na eternidade com perseverança, em nome de Jesus. Que nós sejamos daqueles que desistem de tudo aquilo que é mal e perseveremos em todo o bem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, que a saúde do céu seja sobre a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Fique na paz. E até a próxima quarta, em nome de Jesus. Amém.